Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, Isaías 49, episódio final. Fizemos uma longa trajetória em Isaías 49, um texto extraordinário, e agora vamos ler o verso 22, onde o profeta descreve assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei a minha mão para as nações, e ou seja, diante, na frente de todos os povos, arvorarei a minha bandeira. Olha, por que muitas vezes os livros proféticos são difíceis de serem lidos e compreendidos? Como eu já disse aqui no Consciência mesmo, por falta de uma visão da totalidade do processo. Porque você precisa colocar a passagem em um contexto no qual ela se insere. Sem esse contexto, muitas vezes fica muito difícil. Uma outra questão é que as profecias falam deste contexto, às vezes de uma vírgula para outra, na mesma frase, ela está falando de partes diferentes deste contexto. E muitas vezes o profeta fala do presente, às vezes ele fala do passado, às vezes ele fala do futuro. Então, se você não conseguir uma bússola das Escrituras, que é esta visão integral da consciência hebraica se manifestando de Gênesis com o seu supremo propósito de realizar um ser à sua imagem e semelhança, até o fim, nas bodas do Cordeiro, como nós vimos aqui no Consciência, quando as Escrituras hebraicas terminam, dão o último fotograma, a último slide, a última imagem, fica bastante difícil. Mas à medida que você vai estudando e vai tendo esta base, você começa a poder entender. Então veja, quando é que todos os povos estarão reunidos juntos? Qual é o momento da história, da epopeia, da odisseia humana, em que isto acontecerá? Quando eu digo todos os povos, não é todos os povos do presente, de um momento presente da história, como se hoje nós pudéssemos reunir o mundo inteiro num único local ou ligássemos todos via internet ou via televisão e etc. Não é isso. Eu estou dizendo quando é que na história humana todos os homens que em todos os tempos nasceram, exerceram arbítrio e vida consciente e morreram, estarão todos no mesmo plano. Se você não compreende isso ou não tem esta visão, isto acontecerá. Dentro das Escrituras de Gênesis e Apocalipse, isso é descrito. Então haverá dois momentos fundamentais deste encontro. O primeiro momento é o que as Escrituras chamam o dia da ressurreição dos mortos, que nós não chamamos ressurreição, na verdade nem as Escrituras, é que os tradutores escrevem como ressurreição. Mas na verdade nós sabemos que todos que morreram, todos que vivem, todos que morrerão ainda adiante no futuro, quando eles surgirem, eles não ressuscitarão, não é para trás, eles não voltarão a ter o mesmo corpo. Eles terão um corpo de outra glória, um corpo que não é mais produzido por esse universo no qual nós vivemos. Então esse é o primeiro momento. Todos os homens que exerceram arbítrio e vida consciente serão trazidos à existência neste grande dia. Só que neste momento da história haverá duas nações. A nação dos homens, dos seres humanos gerados pelo tempo,
que terão um corpo energético espiritual temporal, que não conseguirá transcender o tempo, e os crísticos, os homens e mulheres, os seres humanos, que foram gerados à imagem e semelhança do Criador e que possuem uma estrutura corporal, espiritual, energético, crístico, espiritual, atemporal, alcançaram o ômega do desenvolvimento. Então, estas duas nações, de todos os tempos, povos, línguas, histórias, etc., estarão unidas neste momento. E em seguida acontece um fato apocalíptico, que é o arrebatamento. Porque neste momento, Jesus se apresenta a toda a humanidade neste chamado grande lagar da descriação do universo, porque o universo acabou de ser descriado, toda a realidade material. Então, neste grande mar de energia, chamado de lagar pelas Escrituras, surge o dia da ressurreição dos mortos, ou o dia da geração de todos os seres humanos. Então a humanidade estará ali junta, e Jesus vem até o lagar, e ele arrebata a sua igreja neste momento, e vai para o milênio, chamado milênio dos crísticos e milênio dos anticrísticos, ou milênio dos santos e milênio dos ímpios. Está no Apocalipse, espalhado pelas Escrituras, isso também. Então este é um primeiro momento. E o segundo momento, na Batalha do Armagedon, quando o milênio é invadido, ou quando o milênio é uma figura bélica, né? Mas não é bem isso. Mas enfim, há ali a Batalha do Armagedon, e o abismo inteiro é descreado, formando o lago de fogo e enxofre. Apocalipse também, o que é a segunda morte. Bom, e depois acontecem os outros fatos. À medida que você for estudando conosco aqui, você vai ver as etapas descritas em Apocalipse. Então aqui, queria que agora, com esse contexto, você lesse assim, olha: assim diz o Senhor, eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então isso só pode ser em dois momentos. Ou é na Batalha do Armagedon, ou é no dia da ressurreição dos mortos. E as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios. Aio é empregado. Que reis é esse? Então aqui agora já fica mais claro. Ele está dizendo da derrota dos homens, dos seres humanos, das mulheres, que não foram gerados à imagem e semelhança de Deus. Então aqui ele está dando o contexto final da Batalha do Armagedon. Você percebe como, sem esse contexto, não dá para encaixar o texto, né? E os reis serão teus servos, ó, e as suas princesas serão as tuas amas, tuas servas, serão escravas tuas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra. Ó, quando isto vai acontecer? Quando que esta humanidade, que é tão arrogante, prepotente e que despreza as coisas espirituais e tudo, vai realizar essa prostração? Só no final da Batalha do Armagedon. Você vê como é necessário esse contexto? E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. É aqui, é nesse momento da história, na Batalha do Armagedon, que a confiança em Ave Elohim Adonai e Yeshua HaMashiach, com a vitória do homem e da mulher, gerados à imagem e semelhança de Deus, indo já para as bodas do Cordeiro, é que aqui ficará claro que tudo realmente compensou, valeu a pena. Então eles dizem assim: e os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou seja, você poderia, um homem poderoso, você ir lá e tirar a presa dele? Evidentemente não. Ou os presos justamente escapariam? Alguém que está numa prisão está dizendo coisas que normalmente não deveriam acontecer. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará,
porque eu contenderei com os que contenderem contigo, e os teus filhos eu remirei. Agora ele está dando a vitória da batalha do Armagedon. Por quê? Estes seres humanos anticrísticos, que são muito poderosos no tempo, sem a vitória por Deus, nós seremos totalmente destruídos. Mas através de Deus, não, seremos vitoriosos. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne. Olha que figura horrível. O que é alguém não ter nada para comer e ter que comer a si próprio. Olha que figura horrorosa. Isso daqui está falando da segunda morte. Ó. E com o seu próprio sangue se embriagarão, porque a morte deles não virá de fora. Não. Não vão ser mortos como um organismo que é morto por alguma coisa. A morte deles vem de dentro. Assim como a nossa vida, gerada à imagem e semelhança de Deus, também vem de dentro. Como com o mosto, ou seja, eles se embriagarão como com bebida forte, porque essa transformação acontece dentro deles. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, e que sou o teu Salvador, e eu sou o teu Redentor, e eu sou o forte de Jacó. Querido, querida, espero que essa palavra toque profundamente o teu coração. Você não está pondo a tua fé no ar, você não está pondo a tua fé em alguma coisa malsã ou insegura. Você está colocando o teu coração, o teu amor e a tua fé, o teu olhar em Yahvé Elohim Adonai, em Yeshua HaMashiach. São milhares de anos onde homens e mulheres experimentam o que é esse Deus, experimentam as Escrituras, sabem da certeza do que os profetas colocaram. Estimulo você a dedicar teu coração e consagrar a tua vida a este Deus e a este Messias, porque é infalível. Isto não falhará. Que estas palavras entrem no teu coração, que haja sobre a tua vida o sol da justiça.